Algo muito relevante da profissão do embaixador é que ele detém e ele precisa saber todas as leis da nação original dele. A embaixada, ela nada mais é do que uma extensão brasileira em qualquer outro país. Então, todas as leis, todas as normas que regem a sociedade brasileira, dentro daquela embaixada, seja em qualquer lugar do mundo, as leis brasileiras também funcionam dentro dela. Tanto que, se alguém fizer algo fora do Brasil, em algum lugar, ele pode se refugiar na embaixada. E dentro da embaixada, tecnicamente, ele é intocável. A não ser que o crime também esteja dentro, seja um crime global contra a humanidade. Mas o ponto é, a embaixada ela é um ponto de referência da sua pátria original. Quando Paulo está dizendo que agora nós somos embaixadores, ele está dizendo o seguinte: você tem uma origem. Você não apenas está representando alguém, Cristo, Deus, mas você está representando uma origem, uma nação. E uma nação, você está representando uma estrutura e uma cultura. E que cultura é essa? A cultura do céu. O caráter do céu. Você está representando a linguagem do céu. E qual é a linguagem do céu? Os anjos olham uns para os outros e dizem: Ele é santo. Essa é a linguagem do embaixador que Paulo está dizendo. Tanto que ele ainda vai dizer, logo depois dele dizer, nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ok. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Qual era a mensagem de Cristo? Todas as vezes que ele falava: Ei, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E Paulo, como embaixador, ele diz: a nossa mensagem aqui, ele nos deu o ministério da reconciliação, nos confiou e não mudou. Porque a linguagem é uma, não muda. A linguagem do embaixador é a linguagem do céu. E Cristo disse: arrependei-vos. Paulo diz: por amor de Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. É a mensagem do embaixador. E é muito interessante que, voltando um pouquinho para o capítulo 1, ele vai dizer assim: sabemos que, se for destruída a temporária habitação, terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna. Vamos nos atentar à palavra habitação. Se for destruída a temporária habitação em que vivemos, você vai dizer: é o nosso corpo. A habitação é o nosso corpo, essa terrena. Mas Paulo diz: temos em Deus um edifício e uma casa. Mudou. Por quê? Volta para a cultura dos céus. Se for destruída essa carcaça, tudo isso que você tem, ok. Porque isso não é seu. O que você tem é em Deus, é uma cultura em Deus, é algo espiritual em Deus. E ele diz assim: enquanto nós estamos nessa carne terrena, nessa casca, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. Não é de um corpo celestial, é da habitação. É da habitação celestial, porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Adão perdeu essa habitação celestial. Deus falou: Adão, por que você se escondeu? Senhor, eu te vi e tive medo porque eu estava nu. Adão perdeu a habitação celestial. É esse lugar que Adão perdeu. E eu tive medo. E a Bíblia vai dizer: e o medo, no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque no medo há castigo. O medo produz tormenta, castigo. E o que Isaías vai dizer? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo devolve essa habitação celestial em nós. Ele nos reconcilia, não para um corpo,
Não para uma vida, não para um edifício, mas para uma habitação, aonde sim existe uma ministração, aonde sim existe uma palavra e uma cultura, que é a do céu. E isso, para terminar, diz assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Esse capítulo 10 aqui, ele é muito interessante porque ele quebra toda e qualquer sentido de que nós não precisamos fazer nada. O pastor quer falar algo? Aí, capítulo 5, versículo 10. E isso vem naquela ideia de que, eu sou salvo e está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Não, o embaixador ele tem uma missão, ele tem um papel. O que vem de graça é a salvação. Porque vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras. Mas não por obras o quê? A salvação. Mas Jesus vai dizer, desde os tempos passados até hoje, o reino dos céus é conquistado à força. Então agora a gente entende com esse filtro, com essa lupa, a gente entende que eu não faço aquilo para ser salvo. Não, eu faço isso porque eu sou salvo. Eu não vou para o culto, eu não dizimo para ser salvo, para ganhar. Não, eu faço tudo isso porque eu sou. E como eu sou, eu tenho a cultura do céu. E eu ajo como ela, porque eu represento e eu tenho uma estrutura que não é minha. É uma habitação celestial. O que somos está manifestado diante de Deus. Isso está lá no capítulo 1, versículo 11. 15. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por eles morreu o ressuscitou. Amigo, querido, nós não vivemos mais para nós mesmos. Se você acredita em Cristo, se você confessou, se você um dia levantou as suas mãos naquele ato simbólico e falou, eu aceito Jesus, parabéns. Ali acabou a sua vida. Porque bem-aventurado é aquele que perder a sua vida por meu nome. Porque esse sim achará a vida. E nós não vivemos mais para nós. E no final, acho que um dos versículos que mais move o meu coração, que ele vai dizer assim, o amor de Cristo, ele nos constrange, pois o amor de Cristo nos constrange. Por que nos constrange? Porque essa palavra, o que é constranger? Constranger é basicamente te fazer pensar, te fazer raciocinar e dizer, cara, eu não mereço isso. Eu não mereço um amor. Nós lemos alguns dias atrás, algumas quintas-feiras passadas, sobre os 3 tipos de amor, sobre o amor que Paulo vem ministrando e o amor de Cristo, que é o seguinte, cara, independente do que você faça, eu continuo te amando. E detalhe, se você em casa, se você, onde quer que você esteja, aceitou Jesus como seu único e suficiente salvador ou não, se você aceitou, ok. Se você não aceitou, ok também, porque ele já morreu. O amor dele já foi derramado. E essa é a graça. Nós somos a única religião do mundo que você não precisa fazer nada. Qualquer outra religião você tem que fazer algo para conseguir. No cristianismo, Deus já fez tudo por você. Começa com Deus. Começa com você já no lucro. Porque tudo o que tinha que ser feito, ele já fez. E a partir daí, você começa ganhando, mas você termina perdendo. Desintegrando. Se perde, se ganha. E o final de tudo, quando a gente começa a entender tudo isso, a gente entende que não devemos entender ninguém segundo a carne, porque essa pessoa passou pelo crivo do amor, passou pelo crivo do novo batismo, passou pelo crivo de ser o embaixador. Então ele entende a origem dele, ele entende o que ele tem que representar, ele entende que ele só tem uma fala. E termina assim. Para que nele, para que, é o 21, e Deus tornou pecado
por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É nele. Não é nas obras, não é na fé, não é em nada. É nele. Cristo, todas as vezes que ele falava, ele apontava para o Pai. O meu Pai, o reino de Deus, é nele. Porque nele nos tornássemos a justiça de Deus. Amém.